Sou errado por revogar os direitos de babá da minha sogra porque ela colocou meu filho em uma fralda? Eu, 29F, e meu marido, 31M, temos um filho, 3M, e uma bebê a caminho. Quando bebê, meu filho desenvolveu uma alergia severa a fraldas. Ele tinha terríveis erupções que demoravam muito para melhorar e nada que fizéssemos ajudava muito. Por causa disso, meu marido e eu decidimos começar o treinamento para o pinico um pouco cedo, logo antes dos 18 meses. Conversamos com o pediatra dele e usamos fraldas de pano o máximo que pudemos. Depois de alguns meses, ele praticamente superou a alergia, mas continuamos. Hoje, ele está totalmente treinado para o pinico. Ele tem alguns, muito, raros acidentes, mas apenas quando tenta segurar muito tempo para ir ao banheiro. Quando isso acontece, o limpamos e trocamos a roupa íntima. A mãe do meu marido era totalmente contra a nossa decisão de treinar nosso filho cedo. Ela insistiu que isso levaria a problemas intestinais e que ele deveria usar fraldas até pelo menos 3 anos. Ela tentou nos convencer a mudar de ideia por meses, mas resistimos. No início de dezembro eu tinha uma consulta médica enquanto meu marido estava no trabalho, então deixei nosso filho com minha sogra por algumas horas. Mais tarde, ela me ligou e disse que meu filho teve um acidente no banheiro. Ele não tinha tido um há meses. Eu a instruí sobre como proceder e onde encontrar as roupas extras que eu havia preparado para ele. Eu peguei cerca de 1 hora depois. No caminho para casa, ele reclamou de estar coçando. Eu não sabia o motivo até prepará-lo para o banho mais tarde naquela noite. Ele estava usando uma fralda. Ele não teve erupções, mas a fralda era alguns tamanhos menor e ele não usava uma há muito tempo, então acho que foi por isso que estava coçando. Quando perguntei a ele sobre isso, ele confirmou que minha sogra disse que ele ainda é um bebê e o colocou na fralda. Quando meu marido e eu a confrontamos sobre isso, ela se defendeu dizendo que o acidente dele foi uma prova clara de que cometemos um erro ao treiná-lo cedo, e que ele deveria voltar a usar fraldas por enquanto. Em nenhum momento ela se desculpou. Decidimos proibi-la de cuidar do nosso filho, assim como passar tempo com ele sem supervisão. Ela não achava que estávamos falando sério até irmos à casa dela no sábado. Tivemos que ir ao hospital e ao invés de deixar nosso filho com ela, o levamos conosco. Agora que ela sabe que estamos falando sério, ela está nos chamando de dramáticos e ingratos, além de afirmar que estamos a afastando dos seus netos por teimosia. Ela mantém que estava certa sobre o treinamento precoce para o pinico ser uma má ideia e que estava apenas tentando nos ajudar. Não acho que estamos errados, mas isso parece um pouco dramático. Meu cunhado, que duvidava de nossa decisão na época, acha que estamos certos em ficar chateados, mas ainda é uma reação exagerada revogar a permissão dela para cuidar do nosso filho. Sou babaca? Minha sogra colocou meu filho já treinado no penico em uma fralda. Atualização. Ei, pessoal! Obrigado pelos comentários e pelo apoio. É bom saber que não estou louca. Eu não achava que escreveria uma atualização, pelo menos não tão cedo, mas descobri algo nesta semana que confirmou as coisas para mim. Desde que aconteceu o incidente da fralda, eu estava me perguntando de onde minha sogra tinha tirado a fralda. Quando perguntei a ela, ela me disse que era uma sobra da época em que meu filho era mais novo. Por mais que eu não achasse que isso fosse verdade, fez algum sentido, e ela jurou que era. Quando perguntei ao meu filho em dezembro, ele apenas me disse que ela tinha a fralda. Após o meu post original, algumas pessoas entraram em contato comigo com teorias sobre isso. Falei com meu marido sobre elas e na sexta-feira, decidimos confrontar minha sogra novamente. Fizemos isso por telefone, depois que nosso filho foi para a cama. Desta vez, ela decidiu que queria se abrir palavras exatas dela. Ela admitiu que a fralda não era uma sobra, mas sim uma nova que ela comprou logo após o acidente do meu filho. Para esclarecer, em vez de obedecer às minhas instruções e trocar meu filho por suas roupas sobressalentes, minha sogra o deixou sozinho em sua banheira enquanto ia à farmácia perto de sua casa e comprou fraldas. Ela deixou meu filho de 3 anos sozinho em sua casa por 10 minutos inteiros porque queria provar um ponto. Ela afirmou que o que fez estava tudo bem porque a banheira estava vazia e ela trancou a porta do banheiro. Ela também disse que meu filho estava chorando quando ela voltou para casa e ela confortou ele dizendo que isso nos faria, a mim e ao meu marido, felizes vê-lo de fralda. E então ela teve a coragem de dizer que era bom tirar isso do peito e que finalmente poderíamos seguir em frente com isso.
Não precisa dizer que a palavra indignação nem começa a cobrir como estamos nos sentindo. Meu marido gritou com ela por mais de meia hora antes de desligar o telefone. Meu marido e eu conversamos com nosso filho sobre isso, e ele disse que não nos disse nada porque não queria que ficássemos bravos com ele. Conseguimos tranquilizá-lo de que ele não fez nada de errado. Prometemos que ele é um menino grande e nunca mais usará uma fralda. Minha sogra nos ligou várias vezes no final de semana. Ela nos deu dezenas de desculpas, desde não conseguir encontrar a cueca dele, lembro claramente dela anunciando que a tinha quando me ligou naquele dia, até deixava meus filhos em casa sozinhos o tempo todo quando eram mais novos. Meu marido não tinha ideia. Perdemos toda a paciência ontem. Decidimos que ela não estará perto da nossa família pelos próximos 6 meses. Se ela não melhorar seu comportamento até lá, isso se tornará permanente. Ela também está desconvocada da festa de 4º aniversário do nosso filho no próximo mês e não poderá ver nossa filha no hospital quando ela nascer. Estou prevista para maio. Enviamos a ela um texto com o acima antes de bloqueá-la. Tudo isso foi ontem, então veremos como será daqui para frente. Mesmo que ela mude, nunca mais será permitido que ela cuide de nossos filhos. Temos outras pessoas que podem cuidar deles ocasionalmente. Sim, eu sei que é preciso de uma aldeia. Também é preciso controle populacional. Minha mãe se irritou comigo novamente. Estava de folga do trabalho e super animada para aproveitar. No entanto, é claro que minha mãe aparece. O carro dela quebrou antes do meu recesso e está na oficina. Então estamos compartilhando carros, o que basicamente me prende a ela. Tentei tirar o melhor disso e fazer algumas coisas em casa, mas foi irritante ter que compartilhar um carro com alguém que, a qualquer momento, pode me tratar mal. Bem, a vida apronta de novo, e ela testou positivo para a Covid. Mantenho distância, fico no meu quarto no térreo, e ela, no dela. No entanto, como ela está doente, não se espera que eu cuide dela, agrade a ela. Recebo mensagens o dia todo. Água e gelo. Poverade. Comida? Com fome. E eu tive que parar o que estava fazendo e lidar com isso. Arriscando minha saúde para garantir que ela esteja bem enquanto está doente. Tudo isso durante minha folga. Mesmo assim, fiz, e não reclamei, porque é a pessoa que sou e fui criada para ser. Ela também tem pedido muita comida por delivery para ela mesma, sem perguntar se eu gostaria de algo, não esperei que o fizesse. Com todo esse estresse, decidi me dar um presente em uma sexta-feira, dia de pagamento. Fui e peguei comida indiana, também para minha mãe, é claro. Estava tão animada. Dei algumas mordidas, mas fui correr para me exercitar. Quando voltei, estava escuro lá fora e decidi ir dormir e comer no dia seguinte. Acordei para pegar algo para comer e notei minha comida no balcão. Abri a geladeira e onde minha comida estava na noite anterior, agora estava cheia de comida aleatória do delivery que ela pediu, eu acho, durante a noite. Entrei em pânico e mandei mensagem perguntando quando ela tirou minha comida. Ela disse à meia-noite. Eram 10 da manhã. A comida, nesse ponto, já tinha estragado. Mandei então acho que foi um desperdício porque estava muito chateada. Também gastei um bom dinheiro com essa comida. Ela respondeu bem, seja lá o que for. Isso me deixou profundamente irritada. Ela então começou a me enviar mensagens em letras maiúsculas insinuando estar gritando. Eu não tenho que mentir para você. Eu não sabia que era sua comida. Fiquei irritada por ser tratada assim, depois de tudo que eu tinha feito, e depois dela ter cometido o erro de egoisticamente tirar minha comida, era claramente minha, para deixar a dela lá, em vez de rearranjar para caber. Então, eu disse não era sério. Tudo o que eu precisava era de um pedido de desculpas ou reconhecimento, mas não sei por que esperei por isso. A resposta dela, você é grossa e desrespeitosa. Ela me chama assim desde os meus 4 anos. Gritando na minha cara por coisas mínimas que não eram grosseria ou desrespeito. 20 anos depois eu me recuso a deixar isso me abalar como ela quer. Respondia não, na verdade, sou uma pessoa muito gentil e respeitosa. Todo mundo sabe disso. O que é verdade? A resposta dela foi pare de mandar mensagem. Tudo isso porque ela desperdiçou minha comida indiana. Nem tive o espaço ou tempo para ficar chateada com isso. Ela instantaneamente ficou hostil.
Vale ressaltar que eu fui o cuidador dela o tempo todo por causa do Covid, e ela nunca disse obrigada. Agora, ela comete um erro e, em vez de se responsabilizar ou ser empática, ignora e me chama de nomes depois de gritar. Quando tudo o que ela precisava fazer era dizer desculpa ou mesmo agir como se importasse. Se responsabilizar de alguma forma. Agora não estou falando com ela. Espero poder manter isso por um tempo. Odeio ter que dar a ela energia mental ou vê-la pela casa. Odeio como para ela um pedido de desculpas é o tempo passar e voltar ao normal. Preciso de táticas e maneiras de não falar com ela, deixar claro que ainda estou chateada. Estou cansada de ser tratada como um cachorro. Pai mimado não vê necessidade de limpar a bagunça destrutiva do filho. Então, tenho uma filha quase com 4 anos, Frida, e nossos vizinhos ao lado têm um filho, Fred, da mesma idade. Os aniversários deles são uma semana de diferença. As crianças são melhores amigos e adoram brincar juntas, embora tentemos limitar um pouco porque eles têm uma dinâmica que os deixa muito agitados e excitados. Fred é agitado, e acho que sua mãe faz o melhor que pode. Mas o pai do Fred? Tão chorão e mimado que é irritante. Outro dia, todos os vizinhos com crianças se reuniram para fazer uma pequena fogueira de inverno no quintal. Você sabe, assar marshmallows e fazer pão no espeto no fogo. Então fui enviado para pegar alguns bons galhos que pudéssemos usar, e levei Frida e Fred comigo. Moramos em casas geminadas onde há uma longa fileira de canteiros de jardim que você pode alugar. Um dos espaços está sem uso e cheio de galhos e coisas que as pessoas cortaram de seus jardins, então fomos lá pegar alguns galhos. As crianças trouxeram um par de pás de brinquedo com as quais estavam brincando. Enquanto eu estava cortando os galhos, as crianças entraram no canteiro vizinho. Conheço a senhora idosa que cuida dele e ela sempre recebe bem as crianças brincando em seu canteiro e sempre oferece morangos ou ervilhas do jardim para elas, então achei que estava tudo bem deixá-los brincar lá por alguns minutos. Bom, ouço pedras caindo no chão e risadas malucas, então olho e vejo que Fred está derrubando todos os tijolos que a senhora usou para fazer um canteiro elevado. Em seguida, minha Frida está agarrando os tijolos e jogando. Parei isso rapidamente e disse a eles que precisávamos reconstruir o canteiro e que não é certo destruir as coisas dos outros. Fred ficou entediado com isso e encontrou um lugar onde poderia cavar um buraco. Disse a ele que precisava ajudar, mas eu não poderia obrigá-lo. Frida me ajudou a consertar o canteiro e foi brincar com Fred quando terminamos. Voltei para o canteiro de galhos. Cortei o que precisava e voltei após 3 minutos. Eu ouvi dizer que eles estavam cavando em um monte de terra e isso estava tudo bem, mas quando saí ouvi aqueles risinhos. Sabemos que estamos sendo travessos de novo. Descobri que eles tinham cavado toda a brita de outro jardim do vizinho e estavam jogando por todo o estacionamento. Desta vez, fiquei furioso. Não tinha acabado de dizer a eles para não destruir os jardins dos outros? Agora precisamos limpar essa bagunça. Não está certo, pessoal. Disse a Frida para correr para casa e pegar a vassoura grande e disse a Fred para começar a recolocar a brita no lugar. Frida saiu para buscar, Fred sentou-se e resolutamente me informou que eu não sou o pai dele e ele não precisa me ouvir. Eu disse a ele que quando está comigo, ele certamente precisa, assim como Frida precisa ouvir os pais dele quando está com eles. Fred chora. Então liguei para o pai dele e disse que preciso de reforços, pois temos uma situação aqui. Frida veio com a vassoura e eu a fiz começar a recolher. Estou varrendo e consigo ver que é difícil para ela entender por que ela tem que ajudar enquanto Fred pode sentar e brincar com a pá. Expliquei que é porque Fred não queria ajudar a limpar a bagunça que eles fizeram, mas que o papai do Fred estava vindo para fazê-lo fazer a coisa certa também. O pai do Fred aparece e eu explico o que aconteceu e que precisamos limpar isso e consertar o canteiro que eles destruíram. Mas em vez disso, ele vai até Fred tipo colega, está cansado? Você está agindo assim porque teve um dia longo, não é amigo? Quer ir para casa, tomar um suco e assistir a Patrulha Canina? Eu falo depois que limparmos isso, certo? Eu disse às crianças que precisamos consertar isso antes de voltar. Ele responde não, são só crianças sendo crianças. Deixe os proprietários do jardim consertarem, eles não saberão quem fez de qualquer maneira.
Além disso, estou congelando aqui. Você está com frio, Fred? Vamos embora. Frida diz que também está com frio e quer ir com Fred. Eu disse a ela que eu também estava com frio, mas não podemos simplesmente deixar o jardim de alguém em ruínas ou a brita espalhada por aí. Então, varremos e colocamos tudo de volta no lugar por 20 minutos. Frida perguntou por que Fred não precisava ajudar e podia assistir TV umas 15 vezes. Eu podia ver as engrenagens na cabecinha dela tentando entender por que ela estava sendo punida enquanto Fred estava sendo recompensado. E eu simplesmente não sabia o que dizer a ela, exceto que em nossa família assumimos responsabilidade e limpamos nossas próprias bagunças. Tive que morder a língua e não dizer que o pai do Fred é um mimado, e que a maçã não cai longe da árvore da falta de responsabilidade. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos. Valeu!